Eu senti o demônio me pegar pelo pescoço. Na hora eu fiquei desesperada, eu não conseguia me Veja mexer. comigo. Até que, com custo, eu consegui levantar a mão. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, e me soltou. Nisso, abri a porta do meu quarto, chamava meu nome. Aí eu identifiquei, porque daí o Espírito Santo começou a me falar o nome de cada um deles. Um propósito e um câncer. Testemunho emocionante da missionária Daniele Fernandes, aqui do podcast Resgatando Valores. Veja comigo, presta atenção até o final. Curta, compartilha, ativa o sininho de notificação e fique por dentro desse e muitos outros vídeos que ainda vão sair. Presta atenção até o final e no final vamos estar reagindo. Veja comigo. Do que estava agindo? E essa que abria a porta e me chamava era a Pombagira. Por quê? A minha mãe. Né? Vinha algo sobre a vida da minha mãe. E quando eu fui pro mundo, que eu ia para bebidas, para festas, eu pisei o pé. Eu fui sem saber, eu acabei indo com uma tia minha, né? Eu acabei fazendo um trabalho de macumbaria, eu não entendia, eu achava que era algo bom, e depois eu vou descobrir que não. E nesse período que você foi para fazer esse trabalho, foi antes de você conhecer o Evangelho ou foi depois? Bem no comecinho. Ah, bem no comecinho. Bem no Não tinha comecinho. tido, então, essa experiência com Cristo. Não. Por que eu faço essa pergunta? Porque uma vez que a gente é acessado no reino espiritual, a gente não consegue mais Não. pisar em lugares onde Deus não está. Então, foi inconscientemente que você fez esse trabalho junto com a tia. Foi. E você teve resultado? Você viu resultado? Como que foi isso? Na verdade, tive resultado sim. Um acidente de carro gravíssimo, que o rapaz quase perdeu a perna. Acabou com a traseira do carro. Tive bastante, na verdade, perseguição. Aquilo que eu tentei fazer, que eu achava que era bom. Por quê? Porque o diabo, ele já sabe o propósito. Ele sabe quem são os escolhidos. Então, eu vejo... E outra coisa, eu estava começando a ir para a igreja. Eu fui visitar um culto. Olha como é que o Espírito Santo é maravilhoso. Fui visitar um culto e eu estava com um pezinho lá. E um Né? pezinho aqui. E o pezinho indo para a igreja. Ah. A pastora que estava pregando falou assim, tem uma jovem, uma moça aqui, que Deus tem uma obra muito grande na vida dela e vai usar muito ela. Só que ela tá pisando com o pé aqui na igreja, outro pé lá no centro de macumbaria, e o Senhor não quer mais ela lá. Nossa, te revelou. Me revelou. E daí eu comecei a falar assim, Jesus não me mostra, Jesus não me revela. O culto lotado. Não me revela, Jesus, eu nunca mais eu piso lá, eu não vou, Senhor. Aí ela falou assim, e o Senhor tá me falando aqui que ela pediu pra não revelar ela, pra não falar que é ela. E ela não vai, e o Senhor não vai mostrar quem é. Mas ela falou pro Senhor que não vai pisar mais lá. Eu falei, meu Deus. Te Aí deu eu, mais temor agora. Sim, eu comecei a ter experiências com o Senhor. E ali Deus começou a falar comigo. E todos os profetas que passavam por mim, missionária. Deus tem uma obra linda com você, Deus vai te usar, Deus vai te levantar. E eu falava, que negócio é esse de obra? Que negócio é esse de missionária? Eu não entendia. Porque eu vim de uma família que eu não sabia o que Era que tudo era obra. novo também, Era né? tudo pra novo. você, tudo novo. Mas você passou a acreditar. Comecei a acreditar. E depois não voltou mais lá para as macumbas. Nunca mais. Só que hoje eu Experiência tenho única. autoridade para falar, porque eu já... Tanto quando eu estava naquele lado, conversei com demônios, né? Via carta, via como fazia os trabalhos. E quando eu me converti depois, quando o Senhor começou a me usar na oração também. Então eu vejo assim que foi uma experiência, foi uma permissão do Senhor. Porque a gente não pisa em lugares se o Senhor não permitir. Então eu vejo assim, aquilo foi ruim, mas me deu uma bagagem de conhecimento. Hoje, como pregadora da palavra, como uma pessoa que ora por libertação, por cura, eu tenho autoridade, eu sei aonde que eu estou pisando. Glória a Então, Deus. foi interessante por isso. Verdade. Depois dessas experiências, né, quando Deus levou meu avô, minha avó, o Senhor começou a me dar outras experiências no profundo. Você vê que quando você é chamado para algo, você é vocacionada para algo, primeiro o Senhor vai nos forjando, né? Exatamente. E eu lembro a primeira visão que o Senhor me deu na madrugada, eu comecei a ver os espíritos, né, malignos. Eu comecei a ver o que agia na vida das pessoas. Missionária acordava com dor nos ossos, com dor no corpo. Aí eu ia orar e eu não entendia. E o Senhor falava, eu tô te mostrando o mundo espiritual. Teve vezes de eu ter visão dos governantes no reino espiritual. E sabe como eu via as pessoas? Eu via pessoas como um zumbi. As pessoas, algumas estavam acordadas, né? Que somos nós, acordadas no espírito, guerreando com o mundo espiritual, e eles sabem quem é que estão acordados no espírito, e as outras pessoas que não têm, né, essa visão, esse conhecimento, como zumbis, literalmente, né? E o Senhor começou a me mostrar o que ele queria. A minha primeira experiência de oração por expulsar espíritos foi quando eu fui para Toledo visitar minha tia-avó, porque a maioria das irmãs da minha avó morreram de câncer, tá? 3 irmãs da minha avó morreram de câncer. E quando eu fui visitar essa minha tia-avó, meu tio estava lá. Olha que forte isso que eu vou falar, tem tudo a ver com esse mês agora que tá passando, tá? Eu fui visitar e quando eu cheguei lá, eles falaram, Dani, você fala tão lindo de Jesus e você prega, você ora por nós? Eu falei, sim, eu vou orar. Inclusive, levei uma cadeira de roda lá para eles,
né? Meu tio estava entrevado na cadeira. Missionária, quando eu comecei a orar na família, passei pelo meu tio, ele chorou muito quando eu orei por ele. Quando eu cheguei na minha tia-avó, eu nunca tinha orado por ela. Ela caiu no chão e arrastava como uma cobra. Meu Deus. E os demônios ali, sabe, começaram a falar. Manifestou. E a minha família começou a chorar. Não entendendo, Não né? entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, Jesus, eu tô sozinha aqui, não tem nenhum pastor comigo. E não tinha muitas experiências ainda, né? Aí eu lembrei que o Senhor já havia falado comigo, que ele tinha me ungido para expulsar, para orar, né? Porque eu já tive sonhos e visões com demônios, expulsando demônio. Falei, ó pai, a obra é tua, a obra não é minha, se o Senhor me ungiu, eis-me aqui. Ajoelhei, missionário, e comecei a orar. Falei, em nome de Jesus, essa obra não é minha, Senhor, essa obra é tua. Eu repreendo e comecei a orar com autoridade, sabe? Uma autoridade que o Espírito Santo me deu. E eu sei que quando ela voltou, ela olhou pro chão, tipo assim, o que eu tô fazendo no chão, sabe? Você repreendeu aquele espírito. Repreendi, expulsei, né? Mas o que acontece? A gente, como mulheres de oração, a gente repreende, a gente expulsa. Só que se a casa depois não for preenchida pelo Espírito Santo, ele volta. É isso que acontece. Porque é a porta de legalidade. O meu tio, irmão do meu pai, estava lá na porta, com meu ex-marido na época. Ele começou a chorar. E ele ficou internado várias vezes em casa de recuperação, porque ele tinha problema com drogas, com álcool. Aos 38 anos de idade. Ele falava, nunca você vai orar por mim. Eu não acredito, me chamava de crentinha. E ele conhecia a palavra. Quando eu cheguei na porta, ele estava chorando, porque ele assustou com a minha tia. A minha tia era a madrinha dele, ele assustou com ela no chão. E ele olhou para mim, daí meu ex-esposo falou, ora por ele. Missionária Zilda, quando eu coloquei a mão no meu tio, o outro pro chão. Falei, meu Deus do céu, e agora? Missionária, só que ele empurrava e ele falava assim, nós vamos levar ele. Não gostamos de você, sai daqui. E era assim, sabe, mudou a voz, é como se fosse uma legião falando, aqui me arrepiava inteira. Eu falei, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. E comecei a orar, entrei em oração, foi uma guerra travada. Missionário, eu acabei de orar, ele voltou. Eu não sei como eu entrei no carro, eu morava em Foz do Iguaçu na época. Eu não sei como que eu cheguei em casa. Eu sei que eu cheguei em casa, não quis nem comer, eu tomei um banho e fui pra minha cama. Você acha que eu levantei da cama no outro dia? Eu não consegui levantar da cama outro dia. Aí eu liguei para uma missionária, amiga minha, mulher de Deus, de oração, que foi a primeira irmã que orou por mim, que Deus começou a usar, falar que tinha obra na minha vida. Sim. E ela falou assim para mim, Dani, o que você fez ontem? Eu falei, eu orei, né, expulsei demônio lá pra família, e contei tudo o que aconteceu. Ela falou assim, você entrou em guerra espiritual. Fica aí de boa, fica aí na sua cama, ouvindo louvor, orando, amanhã você vai estar bem. Aí eu comecei a entender que o reino espiritual não é brincadeira. Que quando Deus nos chama para algo no reino espiritual, nós precisamos quê? Nos revestirmos nas armaduras de Deus para poder resistir, porque é batalha. E ali eu comecei a ter experiências com o Senhor. Por isso que eu digo, foram muitos processos, vales e desertos, até chegar no meu último testemunho, que é o maior de todos. Que eu falo, que eu digo que é o vale da sombra da morte, porque foi muito amargo. Então, quando eu me converti, que Deus me deu essas experiências com a minha família, eles começaram a ver Deus na minha vida. Glória a Porque Deus. quando eu me converti, só crentinha, eu quero ver até quando você vai ficar assim. Ninguém acreditava, Não, né? daqui a pouco você tá no mundo de novo. Eles não entendiam. Mas quando eles começaram a ver Deus trabalhando na minha vida e os frutos, contra frutos não há argumento. Glória a Deus. A minha família começou a me respeitar. Todos começaram a respeitar. Aí eu comecei a ganhar almas para Jesus no meio da minha família. Primeiro foi meu avô, depois foi minha avó materna, antes de descer a sepultura. A minha irmã caçula, aí foi uma tia, e foi indo, assim sabe? Deus trabalhando na minha família. Eu falo que para cada um Deus tem um tempo. Para cada um Deus tem uma forma de trabalhar. Eu gosto muito da parábola da semeadura, sobre os diferentes tipos de solo, porque tem pessoas que falam assim, nossa, fulano foi para a igreja, né, ouviu a palavra, mas não se firma e desvia. A Bíblia já fala sobre isso. Nem todos vão permanecer até o fim. Jesus disse o quê? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. O caminho é estreito, é cheio de pedras e espinhos. Por isso, todos os dias, antes de nós ministrarmos sobre a vida de alguém, nós precisamos ministrar sobre a nossa vida. Nós precisamos aqui dessa palavra, que é o pão quentinho do céu, que nos dá força, graça para poder suportar. Porque esse mundo está cada dia pior. A gente vê tantas notícias, tantas famílias destruídas, que só o poder do Espírito Santo do Evangelho que pode transformar uma família e mudar corações. E é esse Jesus que eu venho falar aqui hoje, com prazer. Há um Deus que trabalhou em todas as áreas da minha vida. Mas quando ele me chamou, que ele disse que tinha uma cadeira de honra para mim, eu não imaginei o processo que eu teria que passar.
Tem coisas que eu e você, nós vamos passar ao longo da nossa caminhada com Jesus, que a gente vai falar, Jesus, eu não suporto mais, tá difícil, tá amargo, mas eu quero dizer pra você que se a presença do Espírito Santo estiver sobre a sua vida, eu tô sentindo Deus aqui neste Aleluia. lugar. Se Deus for a tua força, não há nada, não há nenhum obstáculo, nenhuma montanha que você não possa vencer. Glória a Deus. Ele venceu. Ele é o dono da vida. Ele que abre porta, ele que fecha a porta, é ele que dá a última palavra. Não importa até se você recebeu um mau diagnóstico, se você foi desenganado. Eu quero dizer para vocês que assim como Deus mudou a sentença de um rei, que ele mandou o profeta ir lá até aquele rei e falar que ele estava sentenciado, o Senhor, ele olhou para a parede, ele chorou, ele clamou a Deus e Deus deu mais 15 anos de vida. É sobre isso que eu venho falar. Sobre essa palavra de Deus que traz vida, que muda cenário. Meu Jesus. Deus, já vou pregar. Aleluia. Fui pro banheiro, não sabia. Tive um aborto espontâneo. Meu Deus. Foi muito triste, porque é uma mistura de emoções. Você fala, meu Deus, eu tava grávida. Aí eu falei, e agora? E eu vi, sabe? E saiu, daí eu precisei ir pro médico. Graças a Deus não precisei fazer raspagem, né? E eu fiquei em choque. Só que depois da pandemia, eu estava frustrada na minha vida. Missionária, hoje eu posso dizer de pessoas que estão tristes, amarguradas na sua vida, porque eu passei isso. Depois daquele aborto, a empresa não tinha graça. Meu casamento, para mim, Mexeu com você. me abalou todas as áreas. muito aquele aborto. Eu fui para minha casa numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Deitei na minha cama, sem força para nada. E eu falei, Senhor, eu te conheço. Eu conheço a tua voz. Eu não estou feliz, Senhor. Me leva, Pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu levava muitas pastoras para orar na empresa, porque tudo eu consagrava para o Senhor, né? Na pandemia, quantas pessoas nós perdemos e clientes. Até que uma missionária foi tomar café comigo, né? E eu já passei por tantos processos de escassez, de deserto. Então, eu sei adorar muito no pouco, né? O deserto eu já sei, né? Lidar com o deserto, sei profetizar no deserto. Aí ela foi tomar café comigo, ela me abraçou no final, uma mulher muito cheia de Deus. Ela me disse assim, missionária, tu vai passar por um vento muito forte. Esse vento vai tirar tudo do lugar, porque o Senhor vai colocar as coisas no lugar certo. Falei, meu Deus, que vento que é esse? Falei, deve ser financeiro, já sei, já passei uma pandemia, já comecei uma empresa com pouco recurso, né? Vi Deus abrir portas, Pessoa né? é tudo, menos... Eu falei, deve ser financeiro, já sei, vou pro joelho e, né, conheço Deus da provisão. Vou superar. Jamais tinha noção do tamanho do processo. É. Ali começou o processo missionário. Passou uns meses, eu fui para Maringá visitar a família, né? Porque eu morava em Foz. Missionária, fui tomar Verdade. banho. Sinto um caroço na minha mama. Falei, Jesus, o que é isso? Bem na mama direita. Aí, desesperada, fui marcar médico. Marco o médico, faço exames. Calcificação benigna. O médico falou, uma calcificação, vamos acompanhar, né? Não é nada, vai para casa. Só que eu fui para casa e falei, não, tem algo errado. Não que foi é isso? convencida. Não foi. É. E a gente que é espiritual, nós que somos mulheres de oração, que verdade. vivemos de jejum, a gente sente quando tem algo errado. Mas eu nem lembrava do vento. Fui pra praia final do ano, tomei sol, porque eu amava tomar sol. Eu sou branquinha, mas eu amava tomar sol. Fui pra praia. Quando eu voltei em janeiro, eu já tava com quase 4 centímetros. Tava tomando a pele. Foi muito rápido. Meu Deus, rápido assim? Rápido. Marcam exames, vou fazer, né, passo por mais médicos, calcificação benigna. Até que eu fui parar numa médica, numa mastrologista que é a mais conhecida do oeste do Paraná. Ela olhou pra mim e falou, olha, você fica com benigno ou eu fico com maligno? Ela disse. Eu falei, o que essa mulher tá falando pra mim, benigno, maligno? O que é isso, né? Que deixou com mais dúvidas ainda. E porque com eu medo também, né? Porque O que tá acontecendo? ela né? foi bem direta. Ela não quis te dar um susto, mas ela já colocou Já. ali uma interrogação para você pensar. Aí me mandou pro hospital pra tirar 3 pedaços da mama pra mandar pra São Paulo, pra capital, que eu estou Biópsia. química, pra biópsia. Aí lá vai eu pro hospital com aquela agulha. 3 pedaços da mama, já tava inflamando tudo a mama, dando mastite. Aí mais um mês pra chegar. Missionário, isso aconteceu, foi em 2021, em outubro, que começou a sair o caroço. O laudo veio só em março de 2022. Olha quantos meses, 6 meses praticamente, né? 6 meses. De 1 centímetro, ele cresceu 10 centímetros. Em todo esse tempo. Você imagina, em 6 meses. Por quê? Quando chegou o laudo, eu fui ler, só que eu nem me atentei. Falei, calcificação, carcinoma. Que, nem tinha um. Tava, né? Não é nada. Só que, de repente, a família chega toda lá em Foz do Iguaçu. Falei, o que esse povo tá fazendo aqui? Tem algo errado. Peguei o exame e fui lá pro banheiro. Digitei no Google,
Carcinoma invasivo inflamatório. Câncer de mama maligno inflamatório. Não sentia minhas pernas. Minha cabeça começou a rodar. Falei, como assim câncer? Eu vou morrer? Senhor, o que eu fiz? Aonde eu errei? Acabou? O senhor tá bravo comigo? Eu fiz algo de errado? Eu blasfemei? Eu pequei contra o Senhor? Começou a indagar. Comecei a indagar. Eu saí do banheiro. Por que eu? Aí o Espírito Santo. Por que não você? O que você tem de melhor do que as outras pessoas? Começou a me confrontar. Eu nem lembrava do vento da profecia. Olha só. Aí a família viu que eu havia visto um exame. Vieram tudo em cima de mim, missionária. E eu, se afastem, que eu preciso respirar. Eu puxava o ar, eu não conseguia respirar. Deu falta de ar. Porque você receber um diagnóstico de um câncer, só quem recebeu sabe, é como se você levar uma porrada na boca do estômago. E a partir daquele momento, você começa a carregar um fardo pesado, um peso nas costas. É uma sentença. O medo também, né? Que aquilo ali pode acabar com a sua vida a qualquer momento. É incerto, você não sabe o que vem pela frente. Ali 2 horas depois eu já tinha a médica para mostrar o exame, mas eu cheguei na médica já sabendo o que era. Missionária, eu cheguei na médica, ela olhou o exame, a família falou, já sabe. E eu sentada lá. Aí a médica, né, já começou a me avaliar, ela falava, ó, a mama tá toda inflamada, deu mastite, vai ter que fazer químio urgente, não tem tempo, ela não tem tempo. Cresceu muito rápido, porque eu fui entender que existem vários tipos de câncer de mama. E existem 2 que são de fonte hormonais, que é o luminal A e o luminal B, que é o que cresce rápido, é o luminal B. E o que eu fui passar foi o luminal B, hormonal. O mais difícil. O mais difícil. Passei na médica, ela falou, ó, vai ter que começar com químio, vai ter que ver se vai dar resultado, depois vai ter que amputar a mama inteira, esvaziar a axila. Tudo de uma vez? Depois vai pegar a pele se for reconstruir, vai pegar o grande dorsal, vai enxertar. Eu falei assim, peraí, essa mulher vai me mutilar? Foi tudo de uma vez, assim. E eu tentando digerir, eu queria digerir o que estava acontecendo. Sabe quando você precisa, assim, respirar e digerir o que estava acontecendo? Entender, né? Eu precisava entender. Saímos da médica, a família falou, ó, você não vai fazer o tratamento em Foz, nós vamos te levar para Maringá, porque Maringá é uma cidade mais evoluída, lá no Paraná. Nós vamos te levar para Maringá, que lá você vai estar com a família, porque nós não tínhamos família em Foz, né? Era só eu e ele. Fui para Maringá, passei por mais médicos, aí fui fazer um exame que está aqui nas minhas mãos, que é o último exame que eu fiz, que eu fui para Londrina fazer esse exame, que é o PET scan, que é o mais avançado para ver se tem raiz de câncer. Que estão aqui. Já está aqui na minha mão. Eu trouxe, porque eu tenho vários exames, né? E Deus, quando Ele nos levanta... E aí mostra o câncer? Mostra. Mãe, tinha tomado tudo. Assim? Aqui, ó. Aqui assim. Aqui é o tumor. E daí, Dani? Quando eu passei pelos médicos, missionária, todos os médicos olhavam para mim assim, espantados com o exame e falavam, nós precisamos correr, ela não tem tempo. Missionária, teve um dia que eu saí do médico com a sentença de morte. Falei, minha vida acabou. Eu comecei a olhar para o céu, me despedindo da vida, comecei a olhar para o gramado, comecei a olhar para as pessoas, comecei a me olhar. E eu falava assim, Jesus, foi só isso? Aos 38 anos de idade, cadê as suas promessas na minha vida? Missionário, eu chorei o dia inteiro. Não tem como, né? Você pegar um diagnóstico de repente, tudo de uma vez, não tinha muito tempo, né? Pelo tamanho que está dizendo aí no exame, você achou que você ia morrer. A minha família começou a chorar. A minha família toda já falava... O desespero entrou e tomou conta. É o vento que Deus já tinha falado através Mas eu nem me lembrava ainda do vento, porque o crente, às vezes, a gente recebe uma palavra, a gente demora, às vezes, para cair a ficha em alguma coisa, né? Aquele dia que eu havia chorado o dia todo, me despedindo da vida, com uma tristeza, uma angústia, né? Eu comecei a ver o detalhe das coisas. O Senhor falou comigo, eu comecei a ver o detalhe da vida. Aquele dia, Deus inquietou a missionária lá em Foz, a que tinha falado do vento. Que ainda não sabia de nada. Não, ela não sabia onde que eu estava. Olha como nosso Deus é detalhista. Por isso que eu falo que Deus é Deus de coisas pequenas, de coisa grande, mas Ele é um Deus de detalhe. Isso. Aquele dia, que eu chorei o dia todo, ela mandou mensagem para mim às 7 horas da noite. Ela falou, missionária Dani, eu não sei aonde você está, nem o que está acontecendo. Mas o Senhor está me inquietando aqui para falar contigo. E assim diz a palavra do Senhor para você. Por que choras? Eu tinha chorado o dia todo. Ao invés de uma coroa de cinzas, eu tenho uma coroa de glória. Porque tu és minha ministra e se levante porque eu estou contigo nisso. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado através da sua vida. E não se esconda, porque agora que eu vou te levantar. Tem pessoas que precisam ouvir o que você tem para falar e eu vou te levantar nesse tempo. Porque para a cadeira que eu tenho para você é necessário esse processo. Meu Deus. Como eu seria hoje, madrinha da campanha do Outubro Rosa,
Como estou inspirando tantas mulheres se eu não falasse de igual para igual? Missionária, quando eu recebi aquela palavra da missionária, minha amiga, um beijo para ela, vou mandar para ela estar assistindo, a Maria Ramos, mulher de Deus, né, como outras que me ajudaram em oração. Aquele dia, como se tivesse me dado uma injeção de ânimo, e eu falei, eu não estou sozinha neste evento. Aí eu lembrei que o Senhor me disse um dia, estou te preparando para ter uma experiência profunda comigo. Cuidado quando você pedir uma experiência profunda com o Senhor. Não sabe o que pode vir pela frente. Quando o Senhor falou que eu ganharia pessoas improváveis em lugares improváveis, eu não imaginei que ia ser dentro do hospital, com pessoas mutiladas. Missionária, quando eu comecei a fazer o tratamento, o doutor falou assim, eu tinha um cabelão enorme, um quê com o meu cabelo, né, assembleiana. O doutor falou, vai cair todo o seu cabelo. Eu falei, meu cabelo? Ele falou, vai cair, vai ficar careca. Eu não sei as reações que você vai ter que tomar 4 quimioterapias vermelhas, 12 brancas, vai ter várias reações, dor de estômago, aceleração no coração, você não vai dormir, vai ficar fadigada. As brancas, eu tinha dores terríveis no meu corpo. Há 3 dias depois, como se eu tivesse sido atropelada. Missionária, quando eu fiquei careca, eu gritava no banheiro. Meu cabelo. É terrível para nós mulheres ficar careca. Eu comecei a ir para o hospital, fiz a primeira químio. Aí eu fui para São Paulo, para feira hospitalar, que eu viajava muito para feira. 2 dias depois que eu tinha feito químio. Então eu andando para São Paulo, para cima e para baixo. Nisso, o tumor começava a me dar beliscão no peito, porque começou a mexer nas células, e como se me desse beliscões, sabe? Eu tava com 2 ex-funcionárias na época, com meu ex-marido, e o pessoal falava, ela fez químio agora? O que ela tá fazendo aqui? E eu acelerada, missionária. E por onde eu passava, eu falava do que eu tava passando. E as quantas veias eu não tenho mais? Eu tinha uma veia aqui, eu não tenho, foram estouradas com as quimioterapias. Eu tenho 3 cicatrizes que ficaram do processo. Eu tenho uma nas costas e tenho 2 na frente. Então eu falo assim, o processo trouxe cicatrizes não só no meu físico, trouxe no emocional também. Mas o Senhor, como eu me coloquei na brecha e fiz o que Ele me mandou, porque Ele tem falado para mim ainda, só faça o que eu tô te mandando. Só faça o que eu tô te colocando para fazer, porque eu cuido do resto. Missionária, teve dias de eu ter experiências, teve um dia que no outro dia era feriado, e aquele dia a oncologia estava lotada de pessoas. Tinha mais de 40 pessoas sentadas e acamadas tomando químio. São mais de 150 tipos de câncer. E muitas pessoas mutiladas pela doença. Eu sentada, aquele dia, eu estava tão angustiada, porque pessoas que começaram um processo comigo não estavam me dando atenção, que era a minha família que eu amava. Não do meu lado, mas da família, né, do lado do esposo. E eu comecei a me sentir sozinha naquele hospital, terminando as químio. Eu olhei para aquelas pessoas, muitas gemendo, outras chorando, porque tem pessoas que choram quando vai pegar a veia. Eu tenho pânico hoje de me furar. A gente pega pânico de agulha, né? Quem faz químio. Missionária, eu olhei para aquelas pessoas. Eu vi uma mulher de uns 35 anos, careca, toda manchada, com câncer no estômago, passando muito mal. O único esposo que eu vi, tá? O esposo estava orando nos pés dela. E ele falava assim, eu não vou levar minha esposa para casa porque eu não tenho ambulância, eu não tenho carro para trazer ela, ela não está bem. Missionária, ela começou a passar mal. E eu vi coisas que eu não quero falar, que é muito forte, que eu vi naquele lugar. Quando eu comecei a ver aquilo, ele orando e ela, né, jogando para fora aquilo tumor, aquilo que ela havia comido, começou a me doer meus ossos do corpo. Eu falei, Jesus, me arranca daqui. Jesus, é muito amargo esse lugar. Olha o que eu tô vendo, eu tô aqui tomando essa químio. Entrando, porque a químio, eu tenho 2 dentes que quebraram por causa das químio. Agora que o médico vai me liberar para ir no dentista. Porque nem no dentista não podia ir. Né? Tem que ter liberação para poder mexer. Porque a quimioterapia, ela abala várias coisas. Tudo, né? Não só as coisas ruins que ela veio, mas também as boas. Missionária, teve um dia que eu saí daquele hospital, dopada. Porque quando você toma antialérgico, você sai igual tomar uma bebida forte, né? Eu entrei no carro atrás e falei, Jesus, muito obrigada pelo processo. Ele é amargo. Mas se eu estivesse lá na minha cidade em Foz, trabalhando, eu não ia estar vivendo tudo que eu estou vivendo aqui. É assim mesmo. Quantas almas eu estou impactando? Missionária, mulheres afastadas do evangelho, que me ouviam. Tem pessoas que ficaram minhas amigas hoje, que eu vejo na igreja. Ô, missionária Dani, sabe como é que eu te conheci? Eu vi uma doidinha pregando lá com lenço pink no hospital e eu queria falar com você, eu queria ouvir, sabe? Porque você contagiava as pessoas. Eu impactei muita gente no processo. Quando eu terminei as químios, eu estava triste porque a minha casa estava sendo abalada naquele processo. Muitas mulheres são abandonadas no processo de câncer pelos seus parceiros. A gente vê até famosas, né? A gente vê notícias, né? A Preta Gil, várias outras são abandonadas no processo. Uma semana depois que eu tirei a mama,
o ex-marido me deixou. O sonho de todo mundo, né? Uma amante, Todo cristão já tava é ganhar sua me família. deixou. Pra Uma Jesus. semana Depende depois, de tudo que de você tudo que eu estava vendo. Eu tava passando. careca, fiz mastectomia total da mama direita, esvaziamento axilar. Bem no final do ano, pegou um carro, ele fez eu trocar de carro quando eu tava fazendo as químio e viajou. E eu passei Natal e Ano Novo chorando. Você foi abandonada? Bem no final de ano. Eu tirei a mama no dia 13, uma semana depois ele me deixou e eu passei Natal e Ano Novo chorando. Eu não tive Natal e Ano Novo. E eu falava, Jesus, a minha casa não, Jesus. Cuida da minha casa, Senhor, eu estava pregando a tua palavra, eu estava te obedecendo. Passando por um tumor grave, a minha casa não, Senhor. Aí o Senhor começou a falar comigo. Verdade. O Senhor falou, filha, eu tenho algo novo para sua vida. Esse processo, ele me trouxe uma autoridade, uma graça e uma fé. Eu digo assim, não tem como eu falar que eu não acredito, porque os meus olhos os veem. Viram. Esse Deus maravilhoso, que eu falo que se as pessoas, sabe, ele bate a porta, eu falo que Jesus, ele não invade a Não é vida de ninguém. invasivo, né? Ele não é invasivo. Ele é maravilhoso. Só que hoje, você tem a oportunidade, né, missionária, de mandar Exato. esse vídeo para alguém da sua família, para dizer para ele sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui hoje, que é o dono da vida, que levou sobre si Aleluia. as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós. O príncipe da paz, Oh, glória. a paz que excede todo entendimento humano. Eu gosto de uma frase que diz: o soldado de Cristo, mesmo em meio à guerra, ele tem paz. Mas o ímpio, até no seu dia de descanso, Ele ele venceu. não tem paz. Amém? Esse foi o meu testemunho. E esse foi mais um testemunho, irmãos, aqui no canal Resgatando Valores, tá bom? Vou deixar para vocês aqui embaixo aonde você vai encontrar esse testemunho, tá bom? Da nossa irmã Zilda, tá bom? Aqui é a missionária Daniele Fernandes, é a entrevistada, aonde relata esse incrível testemunho, né? E você vê que ela fala bem, né? Foi muito gostoso assistir esse podcast aqui, porque a história dela, ela conta assim com uma riqueza de detalhes, né? Porque tem pessoas que têm um dom, sabe? Tem pessoas que têm um dom de contar o seu testemunho, de relatar. Eu gosto, particularmente assim, eu gosto de pessoas que contam os detalhes, né? De coisas específicas que aconteceu. Porque tem pessoa que conta por cima, mas eu gosto daquelas pessoas que entram ali no assunto e falam ali o que realmente aconteceu. Eu acho isso muito legal de se trazer, porque a gente consegue ter uma noção, uma visão de tudo que aconteceu. E o testemunho dela é muito forte, né? Você vê toda a trajetória dela, até ela passar por aquele vento, passar por aquele processo, a qual o Senhor estava com ela, mas não é um processo fácil, né? Você descobrir que está com essa enfermidade e lidar com isso não é fácil, porque o ser humano, nós somos falhos, irmãos. Mesmo o Senhor falando, mas tem vezes que a gente vem, tem uns dias, dias e dias, né? Tem dias que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente crê, tem dia que a gente não crê, infelizmente somos assim. Mas ela creu e o Espírito Santo vem e acalma, né? Quando você está passando por uma situação difícil, irmãos, peça para que o Espírito Santo venha te acalmar, para que ele venha te acalentar, para que você venha ficar tranquilo, para que você venha passar por esse processo. Você viu que ela passa pelo processo ali, adorando a Deus, fazendo a obra do Senhor. Então é muito importante que no meio da prova a gente adore a Deus. E adorar é obedecer, é servir a Ele. Quando estamos obedecendo à vontade do Senhor, estamos adorando a Ele, né? Não acho que adoração é louvor. Louvor é uma forma de adoração, mas a adoração maior é a obediência ao nosso Deus. Amém? Testemunho tremendo. Espero que você tenha gostado, tá bom? Assim como eu gostei, eu espero que você também tenha tomado e tirado ali a tua porção desse testemunho. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar. Ativa o sininho de notificação, irmãos, e fica por dentro desse e de outros muitos vídeos que ainda vão sair aqui no nosso canal. Amém? Fica na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.